Olá, estamos dando continuidade ao estudo da Bhagavad Gita e hoje vamos ao verso 20. Estamos no capítulo 2, resumo do conteúdo do Gita. E nesse processo, dando prosseguimento a todo esse processo de conhecimento da autorrealização da alma. Eu sou uma alma e um corpo, eu me realizo ouvindo sobre Deus, falando sobre Deus, cantando sobre Deus e buscando todo esse processo de autoconhecimento. Então eu vou me autoconhecer dentro da capacidade inerente a todo ser humano, que é esse entendimento de como conhecer e conviver com toda essa transcendência que muitas vezes nós não compreendemos por ela ser, digamos assim, inexata. Ela não é um conhecimento que 2 mais 2 é igual a 4, porque isso é um conhecimento material, mas essa transcendência, esse conhecimento, esse autoconhecimento, essa tocha do conhecimento transcendental vai abrir as comportas, ou seja, nós somos como um rio que estamos descendo, buscando encontrar com o mar. Digamos que o mar seja Deus e nós sejamos esse rio. Então o rio ele deságua no mar, mas nem por isso o mar se altera e o rio também tampouco. Porque quando a gente se encontra com Deus, a gente tem esse entendimento sobre Deus, do que é Deus, do que eu estou fazendo aqui, qual é a minha relação com Deus, então eu vou dar continuidade àquilo que eu já sou, sem me alterar com aquilo que eu vou ouvir, descobrir, estudar, compartilhar, dentro de toda essa infinidade e infinitas possibilidades de entendimento acerca do eu superior, que é a alma, que sou eu que eu sou o que eu sou uma alma neste corpo material, e o meu corpo material é o eu inferior, e assim minha alma usa o meu corpo inferior, o meu eu inferior, que é meu corpo, para transcender e desaguar nesse eu transcendental, que é o próprio divino, que é o eu supremo. Então, o capítulo 20 vai dar continuidade ao estudo sobre a alma, sobre nós mesmos. É o estudo acerca de quem somos nós. Então, precisamos ouvir, precisamos meditar, precisamos não especular, porque nós não temos essa capacidade de especular acerca daquilo que ainda não sabemos, porque a alma é Satchitananda, eterna, cheia de conhecimento e de prazeres transcendentais. A alma jamais vai ser feliz com prazeres materiais. Eu estou sempre repetindo aqui essa fala na introdução. Então, que sejamos felizes em nos conhecermos e sabermos que nós somos uma alma eterna. Verso 20, capítulo 2, resumo do conteúdo da Gita. Gyana Timiranda Siya, Gyana Jana Salakaya, Shaksu Militayenatas mais Shigruvena Maha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual, eu presto minhas respeitosas reverências, Jaya Krishna, Gurudeva, meu pai maior, meu professor maior, Jaya Srila Prabhupada, aqui no significado do conteúdo do Gita. Verso 20. Para a alma, em tempo algum existe nascimento ou morte. Veja só. Ela não passou a existir, não passa a existir, nem passará a existir. Ela é não nascida, ela é eterna, sempre existente e primordial. Ela não morre quando o corpo morre. Então aqui a Suprema Personalidade de Deus afirma: não tenha medo da morte, porque o que morre é o corpo. Então a gente tem medo porque a gente tem medo de morrer e deixar esse corpo. Porque quando a gente escuta de outros mestres espirituais
que o meu mestre espiritual até brinca, né? Faz uma brincadeira que para nós que já estamos acostumados com esse conhecimento transcendental, nós sorrimos quando ele diz uma morridinha de vez em quando não faz mal a ninguém. Então uma morridinha de vez em quando não faz mal a ninguém, porque a gente já morreu inúmeras vezes. Quando a gente habitava outros corpos, a gente morreu em outros corpos e a gente renasceu nesse e nós estamos aqui. Então uma morridinha de vez em quando não faz mal a ninguém. Para a alma, em tempo algum existe nascimento ou morte. Ela não passou a existir, não passa a existir, nem passará a existir. Ela é não nascida, eterna, sempre existente e primordial. Ela não morre quando o corpo morre. Vamos ao significado de Srila Prabhupada, já é Srila Prabhupada. Qualitativamente, a pequena parte atômica fragmentária do Espírito Supremo é una com o Supremo. Ao contrário do que passa com o corpo, ela não sofre mudanças. Então a alma ela é sempre una com Deus. E por que a gente sofre? Porque a gente esquece disso. Então o sofrimento advém desse esquecimento, a gente achar que é o corpo, que a gente são os títulos, que é o poder, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o diretor, eu sou o presidente, eu sou o ministro, eu sou o reverendo, eu sou o guru, eu sou o mestre. Não, nós estamos assim. Nós estamos neste corpo que nos oferece essas condições. Ao contrário do que se passa com o corpo, a alma não sofre mudança. A alma é chamada estável, às vezes a alma é chamada estável, oculta está. O corpo está sujeito a 6 espécies de transformações. Então o corpo ele sofre transformações e a alma ela continua a mesma. Ele nasce do ventre do corpo da mãe, permanece por algum tempo, cresce, produz alguns efeitos, definha gradualmente e por fim cai no esquecimento. A alma, entretanto, não passa por essas mudanças. A alma não nasce, porém, como aceita um corpo material, o corpo faz seu nascimento. Então, eu preciso do meu corpo para nascer neste mundo material e cumprir com a minha missão. A alma não nasce nessa ocasião, tampouco morre. Tudo o que nasce também morre. E porque não tem nascimento, a alma não tem passado, presente ou futuro. Então, o que tem passado, presente e futuro é o corpo, é a nossa situação material do momento, é o que nós vivemos aqui nessa vida, nesse momento. Então, isso sim, a alma jamais, a alma não. A alma é eterna, sempre existente e primordial, ou seja, ela é primordial em tudo. Isto é, não há na história indício de quando ela veio a existir. Com base no corpo, buscamos a história do nascimento, etc., da alma. Então, a gente quer saber quando foi que minha alma nasceu. Não, isso não é importante. O importante é que nós estamos em ascensão. Nós estamos recobrando a memória do divino. Nós estamos nos voltando para Krishna. Nós estamos buscando o autoconhecimento. Nós estamos buscando a evolução. Isso sim que é importante. E por isso que os assim chamados anciãos sentem como se tivessem o mesmo espírito da infância ou juventude. Diferentemente do corpo, a alma jamais envelhece. O corpo envelhece, a alma jamais envelhece. As mudanças do corpo não afetam a alma, que não se deteriora como uma árvore ou alguma entidade material. Tampouco a alma tem algum subproduto. Os subprodutos do corpo, como os filhos, são também diferentes almas individuais. Então, meus filhos são almas individuais, subprodutos do meu corpo material, que fez com que eles nascessem juntamente com o pai e a mãe, em conjunto. O corpo se desenvolve por causa da presença da alma, mas ela não tem ramificações nem sofre mudanças. Portanto, ela está livre das 6 mudanças corpóreas, que é nascer, se desenvolver, envelhecer, adoecer e morrer, e transcender. Então, são os 6 estágios que a alma passa dentro deste corpo. A alma é cheia de conhecimento ou sempre repleta de consciência. Então, a minha consciência é o meu estado da minha alma. Logo, consciência é o sintoma da alma. Logo, a minha consciência, sinal de igual, é igual à alma. Mesmo que alguém não encontre a alma dentro do coração onde ela está situada,
ele pode se dar conta da presença da alma pela simples existência da consciência. Então, o meu estado de consciência é que eu sou uma alma neste corpo. E que eu estou aqui para servir a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a mim mesmo, como de Jesus. Mas todos são almas em corpos materiais. E a minha alma é a minha consciência. Às vezes, devido às nuvens, ou por alguma razão, não encontramos o sol no céu, mas sempre há uma claridade, em virtude do que temos a convicção de que é dia. Logo que há uma resta de luz no céu, de manhã cedo podemos compreender que o sol está lá. Assim, como há alguma consciência em todos os corpos, seja homem, animal, podemos entender a presença da alma. A alma está no animal. Existe a consciência animal, existe a consciência mineral, existe a consciência vegetal, existe a consciência humana. E assim é o desenvolvimento. A gente, querendo ou não, foi assim que o Criador desenvolveu todo esse programa, ser humano, ser animal. Porque a alma precisa passar pelos estágios da evolução para evoluir, para um dia transcender todos esses estágios e voltar ao lar, de volta ao Supremo. Portanto, podemos entender que esta consciência da alma é, porém, diferente da consciência de Deus, porque a consciência de Deus tudo conhece, passado, presente e futuro, e a gente não. A gente sabe o que aconteceu no passado, a gente fica apegado ao passado, a gente se esquece de viver o presente para modificar esse presente para melhor, e a gente fica se preocupando com o futuro que a gente não tem controle. Então, só a alma suprema, Deus, Krishna, o Todo-Poderoso, sabe do passado, presente e futuro, sabe quem nós fomos no passado, sabe o que nós estamos sendo agora no presente e sabe já o que nós vamos ser no futuro. Ao não se lembrar de sua verdadeira natureza, ela obtém uma instrução e iluminação nas lições superiores de Deus. Deus, todavia, não é como a alma que vive no esquecimento. Se Deus fosse esquecido, seus ensinamentos transmitidos no Bhagavad Gita seriam inúteis, porque os ensinamentos de Krishna, de Deus, aqui no Bhagavad Gita são luz, tocha do conhecimento transcendental, a Shoti que ilumina, a luz que ilumina essas almas em corpos perdidos e escuros, vivendo os 3 modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância, com mente, sentidos e falso ego imperando. Então, a gente pode entender tudo isso aqui através da filosofia védica, através da Bhagavad Gita, do Bhagavad Gita. Tanto a super-alma, que chama-se grande alma, Paramatma, quanto a alma atômica, a pequena alma, Jivatma, situadas na mesma árvore do corpo, estão dentro do coração da entidade viva, ou seja, Deus e eu. Eu sou uma alma, e a minha alma está no coração como uma pequena alma, e Deus, a grande alma, está no meu coração como a grande alma. E assim estão os dois em consonância. E apenas que alguém se tenha livrado de todos os desejos e lamentações da matéria, pode, pela graça do Supremo, compreender as glórias da alma. Por quê? Porque jamais iremos compreender as glórias da alma viciados nas glórias da matéria. Não podemos. Krishna também é a fonte da super-alma, do Paramatma, como se verá nos capítulos seguintes da Bhagavad Gita. E a Arjuna é a alma atômica, a Jivatma, que se esqueceu de sua verdadeira natureza. Portanto, ele precisa ser iluminado por Deus. Nós precisamos sermos iluminados por Deus, ou por seu representante autêntico, ou nosso mestre espiritual, nosso mestre, nosso guru. Verso 21. Ó Partha, como pode uma pessoa que sabe que a alma é indestrutível, eterna, não nascida e imutável, matar alguém ou fazer com que outro mate? É impossível, porque se eu vejo, vamos dar um exemplo aqui não muito legal, um bandido matar outra pessoa, ele está matando apenas o corpo. Porque a alma ela é eterna, cheia de conhecimento, bem-aventurança, ela não pode morrer, ela não pode ser queimada, ela não pode ser rasgada. Mas o que pode acontecer é o meu corpo ser danificado por todas essas espécies de consequências materiais. Então, Krishna diz, aliás, Arjuna pergunta a Krishna, a Deus,
Como pode uma pessoa que sabe que a alma é indestrutível, eterna, não nascida e imutável, matar alguém e fazer com que o outro mate? Vamos à resposta. Tudo tem sua devida utilidade e um homem que está situado em conhecimento completo sabe como e onde utilizar algo devidamente. Porque o conhecimento traz a sabedoria traz o discernimento e o discernimento traz a evolução. Você discernir entre aquilo que é bom e aquilo que não serve mais para você. Do mesmo modo, a violência também tem sua utilidade e a maneira correta de usar a violência cabe à pessoa em conhecimento. Embora dê a pena capital uma pessoa condenada por homicídio, o juiz de paz não pode ser censurado, porque é de acordo com os códigos de justiça que ele decreta violência contra outra pessoa. Por quê? Porque se você mata, você vai ter que sofrer suas consequências. Tanto na matéria, como na parte espiritual também, transcendental. Na matéria você ficará preso e nem todos ficam presos, porque aqui nessa justiça terrena, quem tem dinheiro sai logo da prisão. Quem fica preso é quem não tem dinheiro, que são os desqualificados, que ficam lá presos. E a gente fica preso duas vezes, porque a gente fica preso no nosso corpo e a gente fica preso numa jaula de prisão. Então é prisão dupla, quem está preso, quem está encarcerado. No Manu Samhita, o livro de leis da humanidade, que é um livro sagrado, é um código sagrado, chamado Manu Samhita, que deu origem aos seres humanos, da filosofia védica, sustenta que um homicida deve ser condenado à morte, de modo que em sua próxima vida ele não tenha de pagar com sofrimento o grande pecado que cometeu. Portanto, o fato de o rei punir um assassino com a força é, na verdade, benéfico. De forma semelhante, quando Krishna manda lutar, deve-se concluir que a violência é em prol da justiça suprema, razão pela qual Arjuna deve seguir a instrução, sabendo muito bem que a violência cometida enquanto se luta por Deus não é de modo algum violência, porque de algum modo o homem, ou melhor, a alma, não pode ser morta. Por quê? Porque tem situações que você tem que lutar. No caso de Arjuna, ele estava ali e ele tinha que lutar contra os seus parentes, mas os parentes que estavam do outro lado eram parentes que precisavam serem aniquilados. Por quê? Porque eles estavam cometendo 1001 coisas, indo de encontro às leis de Deus. Então, nesse momento, Krishna diz, você tem que lutar, porque é o seu dharma de guerreiro lutar. Assim como Deus pede a gente lute, saia desse atoleiro que você se encontra. E você não quer lutar por medo, por procrastinação, por tantas outras coisas. Mas você tem que lutar, porque é o seu dever. E muitas vezes, aqui, quando o homem ele luta e mata numa batalha, mas é uma batalha que está ali a favor do Dharma positivo, do Dharma divino, da missão divina. Dharma significa tem vários significados de acordo com o exemplo. E você vai e mata, mas você está matando para poder aniquilar aquelas pessoas que estão realmente demoníacas, assúricas, ou seja, que estão nos personagens de pessoas bandidas, pessoas que cometem o mal, pessoas que não progridem este planeta, pessoas que matam, que violentam. Então, nesse sentido, se estiver de acordo com o que Deus acha que é o correto, porque Ele é o nosso maior chefe, o maior juiz, então, às vezes, matar tem suas consequências dármicas, positivas em alguns sentidos, como a Batalha de Kurukshetra, onde Arjuna estava inserido. Então, nesse processo, logo que prevaleça a justiça, permite-se que haja aparente violência. Mas não se explica nessas guerras que está atualmente aqui no planeta Terra. Que não terminam, que não tem acordo, porque cada um quer, quanto mais tem, mais quer. E não estão pensando nos seres humanos, nas pessoas que estão ali, nas crianças, no êxodo que faz a pessoa sair de um lugar para outro, nas pessoas que ficam sem lares, que ficam aí jogadas por aí esperando a ajuda do governo. E muitas vezes vem a ajuda do governo e a outra parte não deixa a ajuda chegar. Isso seria dármico ou adármico? Seria uma missão divina ou uma missão demoníaca? Então, existe esse tipo de meditação em cima daquilo que é correto se fazer, em nome da justiça de Deus, e aquilo que não é correto se fazer, porque não está dentro daquilo que Deus quer de nós. Então, é uma questão de uma meditação e de uma reflexão
sobre a alma, sobre aquilo que a gente precisa exercer para a gente sobreviver a todas essas demandas materiais, que muitas vezes a gente não tem a capacidade de compreensão, porque a gente não tem conhecimento. Vamos agora ao verso 22 para terminar. Assim como alguém veste roupas novas, abandonando as antigas, a alma aceita novos corpos materiais, abandonando os velhos e inúteis. Assim é o nosso desenvolvimento da nossa alma. A troca de corpo por parte da alma individual atômica é um fato aceito. Mesmo os cientistas modernos que não acreditam na existência da alma, mas que também não podem explicar de onde vem a energia que brota do coração, devem aceitar as contínuas mudanças a que o corpo se submete, passando da infância à adolescência e da adolescência à fase adulta. E então, da fase adulta à velhice, da velhice, a mudança se transfere a outro corpo. Isso já foi explicado no verso anterior, capítulo 2, verso 13. Por quê? Porque isso é a transmigração da alma de um corpo para outro. E isso é algo naturalíssimo. A gente não aceita e a gente não entende porque a gente não tem conhecimento. Mas quando a gente começa a estudar filosofia védica, a gente começa a ler as escrituras sagradas, os shastras sagrados, da sucessão discipular, de discípulo para discípulo, que começou com o próprio Deus Krishna, a gente vai entendendo que tudo é um processo contínuo. Um processo contínuo, que vai buscando esse desenvolvimento. A transferência da alma individual atômica para outro corpo torna-se possível pela graça de Deus, pela graça da superalma que está em nosso coração. Como também a nossa alma pequena está no nosso coração, então existem dois seres, o Supremo, o Eu Supremo e o Eu Superior está lá no meu coração, onde está o meu corpo, o meu Eu inferior. Então, existe uma passagem dos Vedas, o Mundaka Upanishad, que compara a alma e a superalma a dois pássaros amigos pousados na mesma árvore. Um dos pássaros, a alma individual atômica, está comendo o fruto da árvore e o outro pássaro, Krishna, está observando seu amigo. Então, Deus está nos observando. Isso é provado aqui na Escritura Sagrada Védica. Esses dois pássaros, mesmo sendo iguais em qualidade, há um que está cativado pelos frutos da matéria, enquanto o outro está apenas presenciando as atividades do seu amigo. Krishna é o pássaro que testemunha e Arjuna é o pássaro que come. Krishna é a minha testemunha e eu sou o outro pequenino pássaro que estou sendo observado. Não só eu, mas você que me vê agora e todos que compõem essas almas condicionadas neste planeta Terra. Quando eu vejo alguns filmes, algumas séries, eu vejo que todos somos um só. Só muda o país, a língua e o costume. Mas todos passam pelos mesmos problemas que eu tenho, que você tem. Então, Krishna é o pássaro que testemunha e Arjuna é o pássaro que come. Embora sejam amigos, um é o Senhor e o outro é o servo. O fato de a alma atômica esquecer-se dessa relação propicia a mudança de posição de uma árvore para outra ou de um corpo para outro. Por que eu mudo de um corpo para outro? Porque eu estou apegada à matéria. Quando é que eu vou parar de mudar de um corpo para outro? Quando eu me desapegar da matéria. Aí isso é um processo, Processo profundo. Então a alma Jiva está lutando muito arduamente na árvore do corpo material, mas logo que concorda em aceitar Deus, que é o outro pássaro, como mestre espiritual, como meu guia, como meu amigo, meu amor, meu amante, meu professor, meu psicólogo, meu médico, meu investidor, Deus é tudo na minha vida. Então, a partir do momento que eu digo, Deus, eu me rendo, e Tu és o Senhor da minha vida, e eu sou o Seu servo, assim, logo que eu aceito esse outro pássaro, eu vou ter a mesma atitude de Arjuna, que se rendeu voluntariamente a Krishna, a Deus, para receber suas instruções. Então, não existe outro caminho, minha gente, a não ser se render a Deus. O pássaro subordinado imediatamente livra-se de todas as lamentações. E assim, embora esses dois pássaros estejam na mesma árvore, o pássaro que come, sendo o desfrutador dos frutos da árvore, está mergulhado em completa ansiedade e melancolia, que é o que a gente vive. Porque a gente vive agregado às coisas materiais. No entanto, caso ele de alguma maneira vire seu rosto para seu amigo, o Senhor Supremo, e conheça suas glórias, imediatamente o pássaro aflito ficará livre de todas as ansiedades. Arjuna, quando virou a face na direção de seu amigo eterno Krishna, o Supremo, por meio de quem compreendeu o Bhagavad Gita,
E assim, ouvindo Krishna, ele pôde compreender as supremas glórias do Senhor e livrar-se da lamentação. Então, é o que está sendo proposto aqui para nós no dia de hoje. Que a gente vire a face para o Bhagavad Gita, a gente escuta o Bhagavad Gita e a gente cresça ouvindo o Bhagavad Gita, para que a gente entenda que nós somos o servo eterno do Senhor, desse pássaro maior que nos observa. E nós somos o pássaro menor, que temos que deixar de lado esses apegos às coisas materiais e nos voltarmos para o Senhor, para compreender as suas glórias e livrar da ansiedade, da melancolia e da lamentação. Então, para terminar, devemos nos sentir felizes em obter uma luta justa para que a gente saia dessa loucura que vivemos, dessa guerra interior que vivemos. E vamos buscar imediatamente nos livrar das nossas reações do passado kármico passado e desse passado das reações. Karma significa ações, ações do presente do nosso corpo. Então, nesse processo, nós vamos nos promover uma situação de uma vida superior e não precisa a gente se lamentar, porque a Bhagavad Gita, ela nos guiará eternamente. Com gratidão, eu encerro mais um dia da Bhagavad Gita. Gratidão.